Começamos mais uma aula de questões que envolvem conjuntos. Começamos com essa questãozinha que você vê agora na sua tela. Tá aí, ó, Banca Fundatec, ano 2023. Considere como conjunto universo da variável x o conjunto U igual, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A seguir são feitas três afirmações. Essa primeira, essa segunda e a terceira. Sobre elas, pode dizer que. E aí, tenha calma, não fique nervoso, que você entenderá. O que significa essa afirmação aqui, ó? E virado, x pertence a U. Sempre que aparecer esse E virado, eu quero que você entenda que ele significa pelo menos um. É um símbolo matemático, que significa pelo menos um. Então, a linguagem aqui é a seguinte, ó. Pelo menos um x. Quem é o x? X são os elementos do conjunto. Então, pelo menos um elemento do conjunto. Aqui o x representa os elementos. E aí a linguagem agora vai ficando mais fácil. Pelo menos um elemento desse conjunto vale a seguinte regra. Somando ele com 3, fica 2. Então, veja, x mais o número 3 tem que ser igual ao número 2. Essa frase será verdadeira se nós acharmos alguém aqui dentro, algum número aqui dentro, que quando você coloca no lugar do x, soma com o número 3, a resposta fica 2. Essa frase é verdadeira, sabe por quê? Venha no lugar do x e substitua menos 1. Quer ver, ó? No lugar do x, menos 1. Aí você coloca mais 3. Quanto que vai dar essa conta? Menos 1 mais 3 dá 2. O que significa isso? Eu achei um dos elementos do conjunto, um deles, pelo menos um. Poderia ter mais. Mas eu consegui achar um número. Qual foi o número? O menos 1, que quando eu substituo no lugar desse x aqui, essa regra ela funciona. Foi isso que ele tinha dito. Ele não disse que era para todos. Ele falou, ó, pelo menos um. Aqui nesse conjunto haverá pelo menos um elemento cuja regra funciona. Verdade, concordo com ele. Existe lá um elemento para o qual a regra funciona. Esse item é totalmente correto. Vamos agora para o item 2. O item 2 ele falou assim, ó, A virado x pertence a U, tal maneira que x é diferente de 3. Esse A virado aqui, ele significa todos, certo? Então, quando você vê o A virado, é todos. Todos x. Todos os elementos pertencentes a U, x é diferente de 3. Todos x, todos os elementos pertencentes ao conjunto U, esses elementos são diferentes de 3. Essa afirmação está falando que quando você olha para o conjunto U, todos os números aqui são diferentes de 3. Você concorda com isso? Todos eles são diferentes de 3? Sim, todos eles são diferentes de 3. Portanto, essa afirmação também está correta. Última afirmação que nós temos. Existe pelo menos um, novamente aqui, ó, pelo menos um elemento do conjunto U. Pega esse elemento, subtrai 4, fica 2. Aí é de novo aqui, ó. X menos 4, a resposta é 2. Nós temos que tentar encontrar algum elemento que você subtrai 4 e fica 2. Cara, para eu saber qual é esse elemento, isolo o x. Ó. X vai ser igual. Esse menos 4 passa positivo, fica 6. Para que isso aqui fosse verdade, o valor do elemento tinha que ser 6. Algum deles é igual a 6? Não.
Então essa regra não vale, essa é mentirosa. Nessa anterior aqui, ó, você podia fazer assim. Para que eu descubra qual é o elemento, isola ele. X vai ser igual. Esse 3 positivo passa a negativo. 2 menos 3 fica menos 1. Para essa regra valer, para essa regra estar certa, o x tem que ser igual a menos 1. Tá aqui, ó, x menos 1. Por isso que deu o verdadeiro aqui na segunda. Perceba que nós temos duas corretas, a primeira e a segunda, e a última está errada. Por isso que nós marcamos aqui o item B de bola. Vejamos a próxima questão, que é bem parecida. Considerando como universo da variável x o conjunto U, são esses elementos que estão aqui. As seguintes afirmações assinalem a alternativa correta. Vejamos a primeira. Qualquer x, todos os elementos do conjunto U, esse A é todos, x elementos. Todos os elementos do conjunto X, todos os elementos do conjunto U, quando você pega o elemento, soma 1, ele é primo. Será que funciona? Para todos eles funciona? Pega o elemento, mais 1 é um número primo. Será que para todo mundo dá certo? Claro que não. Por exemplo, olha esse 5 aqui. Se você pegar o 5 e você adicionar uma unidade, dá 6. 6 não é primo, de jeito nenhum. Então essa afirmação aqui está errada. Próxima. Pelo menos um x, pelo menos um elemento do conjunto U, 2x mais 4 é igual a 5. Para você não ter que ficar pensando, é moleza. Você isola o x. 2x mais 4 é igual a 5. Pega esse 4, passa para cá, negativo. Vai ficar 2x igual, 5 menos 4, 1. Pega esse 2 multiplicando, joga dividindo. X vai ser igual, 1 divide por 2, 0,5. O autor está dizendo que pelo menos um dos elementos é igual a 0,5. Nenhum deles é 0,5. Portanto, errado esse item 2. Terceiro, qualquer x para todos os elementos, x ao cubo, aqui é ao cubo, x ao cubo é menor que 40. Ele está falando o seguinte, para todos os elementos desse conjunto, para todos eles, quando você eleva ao cubo, dá menos que 40. E aí, cara, para o 4 já dá errado. Porque 4, quando você eleva ao cubo, é 64. 64 não é menor que 40. Então essa aqui também está errada. Marcamos a alternativa E, todas são incorretas. Próxima questão chegando. Essa próxima questão é muito fácil, mas incrível como algumas pessoas erram esse modelo de questão. Dá uma olhadinha. Considere o conjunto A igual x, e aí quem que é o x? X é menor ou igual a menos 5. Cara, olha só, conjunto A vai ser igual. X, quem que é o x? Menor ou igual a menos 5. Quem é o primeiro elemento? Menos 5. E depois, menos 6. E depois, menos 7. E depois, menos 8. E assim por diante. Os números menores que menos 5 são menos 5, menos 6. E o menos 4? O menos 4 é menor que menos 5? Não, o menos 4 é maior que menos 5. Porque quando falamos de número negativo, quanto maior, mais negativo. O menos 5 é mais negativo do que o menos 4. Então ele é menor que o menos 4. Fechou? Como ele falou ali, x menor ou igual a menos 5, os números são esses que você está olhando. Item A. Os elementos de A são nulos, ou seja, são iguais a 0. Óbvio que está errado. B. Menos 4 e menos 3 são elementos de A. Óbvio que não. O menos 4 e o menos 3 não estão aqui. Menos 5 não é elemento de A. Óbvio que não. O menos 5 é elemento de A. Menos 75 é elemento de A. Claro, esse item é correto. Se nós continuarmos essa escrita, se nós continuarmos esse conjunto, uma hora nós chegamos no menos 75.
Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 10, menos 30, menos 40, uma hora chega no menos 75. Nós avançamos. Essa é interessante, essa eu trouxe por um motivo concreto. Eu pouco falei sobre conjuntos iguais, mas agora, nessa questão, eu aprofundo um pouquinho. Dois conjuntos são ditos iguais quando eles têm os mesmos elementos, independentemente da ordem. Não tem que ser na mesma ordem, mas tem que ser os mesmos elementos. Dê uma olhadinha para isso aqui. Sejam x e y números tais que os conjuntos 0, 8, 2 e x e y2 são iguais. Então ele está afirmando que esse conjunto é igual a esse outro conjunto aqui. Beleza. Agora, nós então faremos assim. Podemos afirmar que x é igual a 0, y é igual a 8 e assim vai. Perceba o seguinte, cara, o 2 é igual com o 2, claro. O 0 e o 8 estão aqui e o x e o y estão aqui. Então é claro que o x e o y, eles vão ter que ser o 0 e o 8. Só que tem um detalhe, a ordem pode mudar. Primeira hipótese, o x pode ser o 0. Então, primeira possibilidade, eu vou copiar aqui, ó. Colocarei copiado aqui, 0, 8 e 2. Beleza. O é igual, o outro conjunto, x, y e o número 2. O número 2 é igual para os dois. Beleza. Agora você pensa assim, primeira possibilidade, o 0 vai ser o x e o 8 vai ser o y. Essa é a primeira hipótese meio óbvia. O x vai ser igual a 0, o y vai ser igual a 8. Mas pode ser o contrário, porque a ordem ela não importa. Poderia ser assim, o x é o 8 e o y ele é o 0. Perceba que nós não temos como saber qual que é a correta. É uma das duas, mas eu não sei qual. Por isso que você marca a alternativa B de bola. Porque independentemente de qual seja, 0 mais 8 é igual a 8. 8 mais 0 é igual ao número 8. Por isso que a B de bola é a alternativa correta. Próxima questão. Guarda Civil Municipal, banca IBAN 22. Seja Z um conjunto numérico com 8 elementos distintos pertencentes a R, e sendo P, entre parênteses, Z, o conjunto das partes do conjunto Z. O número de elementos de P de Z é igual a... Atenção! Quem é P de Z? P de Z é o conjunto das partes do conjunto Z. Lembre que o conjunto das partes, ele é formado por todos os subconjuntos do conjunto original. Se eu quero saber o número de elementos do conjunto das partes, eu tenho que saber o total de subconjuntos. E nós sabemos uma fórmula para isso. O total de subconjuntos é isso aqui, ó. Número total de subconjuntos, 2 elevado ao expoente x. Número total de subconjuntos, 2 elevado. A questão disse que o conjunto Z, ele possui 8 elementos. Portanto, 2 elevado na oitava. 2 elevado na oitava, 256 subconjuntos. O conjunto Z, de zebra, ele possui 256 subconjuntos. Quando você juntar todos eles, você cria o conjunto das partes, que terá 256 elementos. Por isso que você, então, marca a alternativa, que é a alternativa D de dado. Próxima questão chegando, acabou. Ao longo dessa aula, fiz com você mais algumas questões envolvendo subconjuntos, conjuntos, enfim, as definições que você já aprendeu. Mais uma vez, foi um grande prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.